Estamos de volta e hoje falando sobre como o otimismo e a determinação são importantes para alcançar os objetivos. O Chico quer começar esse bloco com uma pergunta, Chico, de uma telespectadora? Isso. A Márcia de São Leopoldo está perguntando como lidar com a frustração depois de se empenhar muito por um objetivo e não ter sucesso. Quem gostaria de responder? Porque às vezes isso é uma coisa muito comum, né? A gente pode falar assim, a pessoa tem que buscar força dentro de si mesmo, como a professora comentou, como o Felipe comentou, mas muitas vezes a pessoa busca e não consegue alcançar alguma coisa, se frustra e muitas vezes acaba desistindo de um sonho. De repente, um sonho, um objetivo, um foco, por uma frustração. Como fazer para não acontecer isso? Eu acho que o importante é tu aprender com as tuas experiências, não deixar tanto assim te abater, né? E buscar outras alternativas, né? Porque às vezes tu não consegue por um lado, mas tu pode conseguir por outro, né? Então, assim, essa coisa de cada passo, né? Cada dia um passo, às vezes o teu sonho pode ser um sonho que naquele momento tu não consegue alcançar, mas tu tem que pensar em como que tu pode daqui a pouco mais alcançar. Então, talvez essa questão da frustração é isso, talvez a pessoa coloque uma coisa que para ela naquele momento é um pouco inatingível, né? Mas na verdade a frustração faz parte da vida, né? Todo mundo tem isso na vida. É importante que a gente aprenda e não desista, né? Frente a isso, né? O Felipe também quer comentar? Tem uma música do Rolling Stones que se chama You Can't Always Get What You Want, que é você nem sempre consegue o que quer, mas daí continua. Se você tentar, vai conseguir o que precisa. E se a pessoa não achou que estava preparado para obter uma grande realização e não conseguiu, de alguma maneira faltou algum fator, né? E ela conseguiu o que precisava, não estava pronto, quero, então vou continuar. Ou a partir de uma frustração pode surgir uma outra oportunidade, a pessoa se encontrar em outro caminho também, né? Não necessariamente naquele que ela acreditava talvez que era o ideal, né, Felipe? Me conta um pouquinho depois, quer dizer, você foi até a Nova Zelândia, jogou futebol, como é que foi um pouquinho depois do desenrolar aí da tua vida? Depois de ir lá jogar? Isso. Bom, realizei um sonho, que é o sonho... O título do livro é Dos Sonhos e Seus Efeitos Colaterais. Então, o sonho de jogar futebol me trouxe vários efeitos que eu nunca esperei e só obtive porque fui atrás do que eu queria, me abri para experiências, fui lá, trabalhei lá na Nova Zelândia. Até mesmo escrever um livro, né? Isso, mas a gente não esperava. Olha só, não ia estar aqui, né? Que é o desejo de muita gente também, né? Escrever um livro, chegar nisso. Se tiver uma experiência para contar, assim, né? Aí trabalhei em obra, trabalhei em café, e fui cultivando as habilidades que eu tenho, melhorando e descobrindo outras. E aí, quando eu voltei para cá, eu já trabalhava no tribunal, que eu trabalho agora, né? Só que eu sempre tinha vontade de dar aula de inglês. E ali, acostumado a buscar sonhos, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei para cá. E dei aula por 7 anos. Aí, quando eu estava lançando o livro, eu me afastei um pouco de dar aula, mas foi outra experiência, outro sonho. E aí... Que você teve e que acabou se realizando, né? Professora, as pessoas buscam mais a realização no campo profissional ou também no campo afetivo? Eu acredito que atualmente o destaque tem sido o campo profissional, né? Mas é importante que a pessoa busque se realizar em todas as áreas da sua vida, né? É importante que ela busque ter um equilíbrio, né? E que ela tenta dividir o tempo, né? E aquilo que ela quer alcançar em várias áreas. A gente falou da dificuldade, às vezes, financeira, que também impede que a pessoa consiga alcançar com mais facilidade os seus desejos, mas também tem uma outra limitação. Tem a limitação que é física, né? Muitas vezes as pessoas ou nascem com alguma deficiência ou adquirem alguma deficiência durante a vida, por algum motivo de acidente, alguma coisa assim, e muitas vezes as pessoas entram em depressão, mas a gente vê exemplos justamente do contrário, que usam essa deficiência como a mola que tu comentaste antes para, bom, agora eu vou conseguir atingir meus objetivos mesmo com isso, e acho que vai ser uma força a mais para conseguir isso. Tem exemplos, milhares de exemplos, músicos como Stevie Wonder, por exemplo, que é cego e é um grande virtuose. Tem exemplo de uma fotógrafa americana que tem pouquíssima visão e mesmo assim é fotógrafo, que é uma profissão que demanda a visão, né? Como é que isso, as pessoas se encaixam na questão da resiliência, como a gente comentou antes? Acho que seria isso. Eu acho que também, mas eu acho que elas, todo mundo tem o seu ponto fraco e seu ponto forte, né? Então, assim, no momento que elas têm uma deficiência, muitas vezes elas acabam desenvolvendo outras questões também. Ou até mesmo encontrando seu ponto forte, né? Encontrando seu ponto forte. Então, elas vão atrás disso também, né? Então, elas não usam a deficiência contra, elas usam a deficiência também a seu favor, muitas vezes, né? A pessoa, eu não tenho isso, mas eu tenho isso e isso para oferecer, né? E aí, a deficiência, ela deixa de ser uma deficiência que vai me botar para baixo, mas
eu tenho várias qualidades, né? Então, assim, eu começo a olhar outras coisas, né? E muitas vezes as pessoas precisam encontrar esse caminho. E eu vi exemplos como o do Thiago, que a gente mostrou, ou do próprio Felipe, que também dá palestras, né, Felipe? Sim. Também levando essa lição de otimismo, de determinação realmente para que as pessoas busquem os próprios sonhos. Explica um pouquinho pra gente. Eu faço palestras público da 7ª série até primeiro ano de faculdade, e falando de valores que ficaram claros na minha história, como iniciativa, visão do mundo, cultura, enfrentamento de dificuldades, busca de sonhos. E falo tanto para eles em objetivos de larguíssimo prazo, como no dia a dia deles, o que eles podem fazer, tanto para melhorar o dia a dia, como para se preparar para o futuro melhor, né? Cuidando do presente, que é uma das almas da... Bacana. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Felipe, então pode acessar o site dele, né, Chico? Você tem Isso, o site do Felipe é o www.felipelongmalheiro.com. Tá aí na Está tela, aí na então, sua tela, long com conferir. GH. Beleza, então muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns, Felipe, pela tua história. E continue levando para muita gente aí essa mensagem. Obrigada, professora. Obrigado. Até a próxima. A seguir, saiba mais sobre o projeto Eu Cidadão, desenvolvido pelo Centro de Cidadania da Unicinos. Não saia daí que nós já voltamos.